dois, três. Alô, você, aluno do ciclo 4, alunos do ciclo 4 com vocês, o professor Janduí de Ciências para mais uma aula. Vamos à nossa 10ª aula desse ciclo, né, de aulas que nós estamos fazendo através desse canal de comunicação. Hoje falaremos deixa eu procurar aqui meu indicadorzinho, sobre corpo, puberdade e saúde sexual. Na aula anterior, nós falamos dos sistemas genitais, masculino e feminino, e agora nós vamos dar prosseguimento a esse conteúdo através do tema de hoje. Então, características sexuais. Nós temos as chamadas características primárias, que são aquelas características em que se define o sexo da pessoa, se identifica o sexo da pessoa através dos órgãos reprodutores, né? Olha-se para os genitais, então se percebe, né, se é uma pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino, né? Aí a gente define o chamado sexo biológico, né? E vamos encontrar as estruturas, né, de cada um dos órgãos reprodutores, sejam eles masculino ou feminino, no caso, né, dúvidas acerca dos órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino e feminino, revisa a aula anterior. Então, as características sexuais primárias são determinadas pelos órgãos reprodutores. Porém, existem as características sexuais secundárias, que correspondem às mudanças físicas que aparecem na puberdade, ou seja, as características do homem ou da mulher que só vão aparecer lá depois dos 12 anos, por aí assim, né? Quando então está começando a puberdade. Que características são essas? Os pelos pubianos, os pelos que aparecem, né, no entorno dos órgãos genitais, a voz mais grave no homem, a voz mais aguda na mulher, maior desenvolvimento de massa muscular no homem, né, em relação às mulheres, o desenvolvimento de seios nas mulheres e alargamento dos quadris, o aparecimento da barba no homem. Então, essas características que só aparecem a partir dos 12 anos de idade, né, lá da final da puberdade, né, para o início da adolescência, a partir dos 12 anos de idade, né? Então, são as características chamadas de características sexuais secundárias. Durante a puberdade, né, vai acontecer algumas alterações hormonais, né? Lá no finalzinho, né, da, lá por volta, por exemplo, dos 12 anos, o menino começa a aumentar a produção de testosterona, que é um hormônio masculino. E a testosterona vai influenciar o aparecimento, né, da barba, da voz ficando mais grossa, né, mais grave, vai influenciar o aumento da massa muscular. Por volta dos 12 anos, as meninas estão produzindo mais estrógeno e progesterona, e o estrógeno e a progesterona vai, digamos assim, influenciar no alargamento dos quadris, no aparecimento dos seios, dos pelos pubianos e assim por diante. Então, esses hormônios que são produzidos através das gônadas masculinas testículos, gônadas femininas ovários. Então, essas gônadas, esses órgãos do sistema reprodutor, vão produzir esses hormônios, quer dizer, vão produzir em maior quantidade, esses hormônios em maior quantidade vão, né, influenciar o aparecimento, né, dessas características sexuais secundárias. As alterações físicas, né, são aquelas em que a gente vai notar um crescimento um pouco mais acentuado, né, a partir daí, mudanças no corpo, na estrutura corpórea, né, a gente começa a visualizar, né, diferenças marcantes no corpo, né, do menino, no corpo da menina. E também, claro, começam a acontecer algumas alterações emocionais, né? A sensibilidade nesse período ela fica mais aflorada, né?
pode haver alteração do humor, né? E, claro, a partir desse momento aí começa, certo, a existir a descoberta da sua identidade sexual. A gente não pode confundir sexo biológico com gênero, né? Sabemos que hoje, ainda hoje, há quem faça alguma confusão. Às vezes a pessoa tem um sexo biológico, certo? Mas na cabeça dela, na estrutura da sua fisiologia, né? eh, Alguma coisa não encaixa. O sexo biológico não encaixa, certo, com o seu gênero. E aí, por isso que existe aquela sigla LGBTQIA+, né? Porque a partir daí e a pessoa vai percebendo, né? Vai identificando, né? Vai descobrindo qual é a sua identidade, né? De gênero, digamos assim, né? Às vezes, há quem acredite, né, que a identidade de gênero, né, ela está influenciada, né, por fatores externos, pessoas do ciclo de convivência, mas, em geral, essa identidade de gênero ela está relacionada a fatores intrínsecos, né, de cada pessoa. Bom, eh, aqui nessa tela eu quero lembrar um pouquinho para vocês dos métodos contraceptivos, dos métodos, atenção, que podem ser utilizados para prevenir a gravidez, né? Nós vamos ter a camisinha, muito conhecido como preservativo, tem a camisinha masculina e feminina. Eu diria que ele é um método anticoncepcional ou contraceptivo mais importante, porque além de prevenir a gravidez, impede as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Um método fabuloso, né, barato. Existem instituições que, inclusive, você pode se cadastrar e obter, né, as camisinhas, né? Nos dias de hoje, a gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas infecções sexualmente transmissíveis são de difícil tratamento, e tem o caso da AIDS, que é incurável. Então, preciso cuidar. Agora, existem outros métodos que eles evitam previnem a gravidez, mas não evita, por exemplo, a transmissão de doenças, que é a pílula anticoncepcional, a injeção, o DIU, que é o dispositivo intrauterino, assim como outros, né? Então, existem outros métodos que evitam a gravidez, mas não evita, certo, a transmissão de doenças. O preservativo, popularmente chamado de camisinha, esse sim, tanto previne a gravidez, como previne, certo, o contágio, a transmissão e o contágio de infecções sexualmente transmissíveis. Quero lembrar também para vocês que existe um método, né, aliás, existem também métodos que são, digamos assim, definitivos de contracepção, né, que é a laqueadura e a vasectomia, né? Laqueadura no passado era chamada de ligação de trompas, mas na verdade nós temos aqui, para a gente entender melhor, um desenho do sistema genital feminino, aqui um desenho do sistema genital masculino. Então, o que o médico faz? Ele corta esse canalzinho aqui, que é a tuba uterina, corta desse lado, dá um nozinho nas extremidades, conforme a gente pode ver aqui na figura. Aí o que, que acontece, gente? O óvulo que é produzido aqui, ó, não passa para cá, certo? O óvulo produzido no ovário não passa para cá. O espermatozoide que é deixado aqui, ó, quando ele chega nesse ponto, encontra a barreira, né? Por quê? Porque houve uma secção, um corte aqui. Se o óvulo não encontra com o espermatozoide, não tem gravidez. Mas lembrando que esse é um método definitivo, né? E a pessoa, ao optar, né, por esse método, tem que estar consciente disso, né? Claro que existem cirurgias hoje de reversão, mas é algo muito complicado e a gente deve pensar direitinho antes de tomar essa atitude de contracepção aqui. No caso da vasectomia, ó, tá aqui o pênis, aqui, né, seria a bexiga urinária. E aqui, ó, o testículo. Aí, a partir dos testículos sai um canalzinho, tem um canalzinho chamado canal deferente. Então, o médico vai, ó, corta o canalzinho aqui, corta o canalzinho ali.
Então, resultado, os espermatozoides produzidos nos testículos, eles não passam, não saem. O homem vai ejacular normalmente, vai sair aqui, certo, o sêmen ou esperma, porém, no sêmen e esperma não tem como sair espermatozoide, porque os espermatozoides ficaram aqui, ó, presos. E aí eles vão, certo, sendo absorvidos pelo organismo. Também, claro, é um método como a laqueadura de contracepção definitivo, né? Pode haver sim reversão através de uma nova cirurgia, mas, né, é um método que a pessoa só deve atenção fazer uso se realmente estiver consciente de que, né, não quer ter filho. Estou falando aqui na linguagem mais popular possível para que vocês possam, né, entender. Então, indicação, escolha, a escolha deve ser orientada por profissional de saúde. O que eu quero dizer com isso? Né? O método contraceptivo mais adequado, né, vai, atenção, ser feito principalmente por um profissional de saúde, a não ser no caso da camisinha, né? Esse não, qualquer pessoa pode usar. Mas a pílula, a injeção, o DIU, né, a laqueadura, a vasectomia, são métodos que não devem ser adotados sem antes, né, se fazer uma consulta médica, promete indicar qual tipo de pílula mais adequado, né, porque tem pílulas anticoncepcionais, né, de composição diferente uma da outra, e aí, certo, o especialista ele vai indicar para você, né, um método contraceptivo, certo, que vai ser mais adequado e que, porventura, vai te trazer menos problemas colaterais. Né? Principalmente, né, para a mulher, porque boa parte desses contraceptivos aqui, certo, é mais para a mulher, beleza? Sexualidade, prevenção e respeito, gravidez precoce e planejamento familiar. A gente sabe que um problema sério do Brasil e de outros lugares do mundo é a gravidez na adolescência, a gravidez da pessoa muito nova. Isso traz problemas, né, para ela, porque o corpo dela não está completamente formado, o corpo ainda está em processo de desenvolvimento, vai trazer problemas de ordem psicológica, porque a pessoa não está madura o suficiente, né, para assumir a maternidade ou a paternidade. Então é necessário que haja planejamento familiar, né, antes de se colocar um filho no mundo, né, sem um planejamento adequado. Eu sempre digo, está lá na Bíblia, Deus diz, crescei e multiplicai. Mas é preciso crescer em três aspectos, né? Primeiro, no aspecto físico, é necessário que o corpo seja completamente formado, sobretudo o corpo feminino, que vai abrigar o feto, a criança em desenvolvimento por 9 meses. É necessário um crescimento psicológico, né? Assumir uma paternidade é algo muito, muito complexo, de muita responsabilidade, seja a paternidade ou a maternidade, né? Então é necessário que a pessoa tenha uma boa estrutura psicológica já, um bom amadurecimento psicológico e, claro, amadurecimento financeiro, né? Porque criar um filho requer despesas, cuidados, né, com alimentação, com educação, com saúde, né? Então, antes de se colocar qualquer filho no mundo, é necessário, né, pensar, é necessário planejamento, né? Tudo bem, às vezes acontece, né, de um imprevisto, mas que imprevistos acontecem, mas a pessoa tem que estar ciente, né, de que uma vez a criança tendo sido gerada, uma vez essa criança tendo sido posta no mundo, ela requer cuidados, né? E os cuidados são de competências primariamente, né, dos pais, né? Então, a gravidez precoce, ela impacta nos estudos, impacta na vida social, certo? Se ligar aqui meu telefone, impacta a atenção na vida profissional, né? Ora, quantas e quantas mães deixam de trabalhar para cuidar dos filhos, né? Quantas jovens deixam de estudar porque ficaram grávidas, né? Quantos meninos tiveram que trabalhar mais cedo e também interromper os estudos, né, para poder ajudar nas despesas com o filho. Então, há necessidade sim de um planejamento familiar
né, nesse contexto, né? Então, o planejamento familiar consiste em fazer escolhas responsáveis, né, sobre ter ou não ter filhos e em que época, com quem, né, também, beleza? Porque a falta de planejamento leva a gente a aborto, a falta de planejamento leva a alto índice de mortalidade infantil, né? Porque algumas famílias não têm ainda o preparo para isso, seja financeiro, seja psicológico. Então é necessário que a gente, que já é mais adulto, oriente os nossos filhos e os mais jovens nesse sentido. Infecções sexualmente transmissíveis, sigla IST, I de infecção, S de sexualmente, T de transmissível, S porque está no plural. Então tem sífilis, gonorreia, também chamada de blenorragia, HPV, causada, né, na verdade, papiloma vírus, né, o HPV, ele além de causar, né, uma das infecções sexualmente transmissíveis, ele ainda dispara nas mulheres o mecanismo de desenvolvimento de câncer de útero, né? Inclusive tem vacina, né, para HPV. Aí tem o HIV que causa AIDS, né, gente, que é uma doença incurável. Podemos até reservar uma aula mais adiante para falar com mais detalhe disso. A transmissão se dá principalmente, né, das infecções sexualmente transmissíveis, das relações sexuais, sem uso de preservativo. Veja a importância que eu falei anteriormente sobre a camisinha, né? E a contaminação vai se dar através do sangue, do sêmen ou esperma. Do sangue, porque, gente, na relação sexual, pequenos vasos, vasos microscópicos, eles se rompem, né, das pessoas que estão ali no ato sexual. E aí a mistura, né, de sangue, contato de sangue de uma pessoa para outra, além das secreções naturalmente liberadas durante a relação sexual, onde a presença do vírus ou dos agentes contaminantes, né, pode estar ali. O tratamento e a prevenção, né, como eu falei antes, né, a prevenção se dá principalmente, né, com o uso da camisinha, das infecções sexualmente transmissíveis, e o tratamento, né, se dá através de uma testagem. Primeiro faz a testagem regular para saber que tipo de problema de infecção sexualmente a pessoa tem, né, para poder o médico encaminhar ou receitar, né, a medicação para o tratamento. Sobre a AIDS existem muitos avanços, né? Medicamentos que são chamados de antirretrovirais, que permite a pessoa prolongar a sua vida, né? E até levar uma vida relativamente saudável, se a pessoa se adaptar à medicação. No entanto, não existe medicamento ainda que combata o HIV, o vírus da AIDS. Algumas pessoas também não se adaptam à medicação e acaba desenvolvendo a doença e morrendo, né? Então, por se tratar de uma doença incurável, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes a gente pega uma infecção sexualmente transmissível e só fica sabendo, né, dias depois, semanas depois, meses depois, e no caso da AIDS, às vezes a gente descobre até anos depois, e até descobrir, fica passando para outras pessoas. Trouxe aqui nesse cantinho aqui o tema sexualidade e respeito. Dimensões biológica, sociocultural, afetiva e ética, né? Aqui para lembrar daquilo que falei um pouco antes, né, que é da questão do gênero. A gente não pode confundir o sexo biológico, né, sexo masculino, sexo feminino, né, com a questão do gênero, né? É necessário estudar, conhecer, saber do que se trata, né? Conversar com pessoas, certo, que tenha conhecimento acerca, né, dessa situação, para que a gente possa fazer qualquer juízo de valor, não eu sair atirando pedras, né? É preciso, antes de tudo, compreender o outro, né? Ter um olhar diferenciado para o outro, de respeito, né? E o respeito à diversidade não é só a diversidade de gênero, não é a diversidade de religião, a diversidade de cor, diversidade de pensamento, né? Então a gente precisa respeitar o outro, né? Porque o outro não precisa ser igual a nós em todos os aspectos. O outro precisa ser respeitoso, a outra pessoa precisa, certo, entender a gente entender ela, mas ela não precisa ser igual a nós, né? Primeiro, não é na estrutura física, não é na estrutura genética,
Não precisa ser na forma de pensar, né? Porém, a forma, o respeito e a boa convivência, ela deve imperar, né? Para que nós, seres humanos, que somos seres sociais, possamos viver bem e com dignidade. Beleza? Bom, como que é bom dura pouco, nós vamos ficar por aqui, mas não esquecendo que as nossas atividades de escola não é só isso, né? Nós temos lá as apostilas mensalmente impressas para que vocês peguem, levem para casa, estudem, analisem, respondam os exercícios. Tem o Google Formulário correspondente a cada videoaula para que vocês respondam e enviem para a gente, e aí a gente possa ir avaliando vocês e construir as notas bimestre a bimestre, certo? E assim poder no final do ano, né, fazer a aprovação caso o aluno tenha correspondido. Beleza? Grande abraço.